Vale dos feiticeiros e satanistas, o vale da idólatra, o buraco não pegava fogo por baixo? Feiticeiros e satanistas, são diversas alas de tortura, vou falar só uma. Há uma grelha em cima, é por cima e por baixo, eles estão o tempo inteiro sendo torturados, como eles esquartejavam as crianças para oferecer ao deus Moloque. Ali eu vi vários africanos, baianos, angolanos, diversas nacionalidades do mundo e diversas classes deles. Políticos ímpios e evangélicos, pessoas graduadas na política. Conforme eu for falando, vocês vão poder identificar a pessoa da qual eu estou retratando. Ele foi morto junto com a sua namorada dentro de um apartamento, era brasileiro, e até o dia de hoje ninguém sabe quem matou esse homem. Ele foi morto, e na hora em que eu cheguei no vale em que ele estava, eu pude observar que ele tentava convencer a Deus a sua vinda, em gritos. Eles estavam no fogo, e ele dizia desta forma: Deus, se tu deixar eu voltar à terra, não tem problema, Deus, eu peço esmola no meio da praça, mas me dê a oportunidade de aceitar a Jesus uma vez. Depois ele dizia: Deus, se não tiver esmola não tem problema, eu como pó da terra. Se não tiver pó da terra eu cato comida no lixão, mas por favor me deixa sair daqui porque eu não aguento mais tanta tortura. E ele gritava: meus filhos, não gastem a fortuna que eu deixei, porque eu fui morto por causa dela, e ela é toda de roubo, fraude, corrupção. Eu não quero que vocês venham para o inferno, meu filho, por favor. Ele ficava gritando o tempo inteiro. Quando eu conversava com um homem em Brasília, um pastor de Brasília, ele estava se tremendo, pastor. E eu falava dele e ele se tremia, porque Deus usa ele para falar com políticos. E ele disse: Deus mandou eu ligar para este homem 30 dias antes dele morrer. E Deus mandou dizer para ele que o diabo havia feito um laço de morte para ele e para a namorada dele. Você sabe o que ele me disse do outro lado da linha? Ô pastor, não se preocupa, pastor, eu tenho segurança. Morreu ele, a namorada e o segurança. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Glória a Deus, porque Deus tem nos guardado até o dia de hoje. Eu fui numa reunião na mente, onde tinha uma mesa redonda. Satanás estava reunido com um líder evangélico, porém político. Quando eu estava andando, eu não acreditei. Eu disse: não é possível. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Esse homem é uma referência nacional. Esse homem é pastor. Eu não acredito. Eu não acredito que ele está na mesa do diabo. Porque ele está em anjo. E o anjo disse: porque Deus não o constituiu para sentar na cadeira de reis na terra. Deus o constituiu para ser pastor de ovelhas. E ele se beneficiou daquilo que Deus deu e sentou na cadeira de reis. Agora eu vou tirar a sua dúvida. O crente pode ser político? Sim, desde que ele tenha o chamado de Deus para isso. E sempre que você tiver a oportunidade de votar em um político evangélico, vote, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas pastor, eu acho que aquele ali não serve para política. Eu acho que aquele serve, mas aquele não. Não julgue, porque na mesma medida que tu julgares, serás julgado, e na mesma medida que medires, serás medido. É ele e Deus. Apresentadores de TV, pessoas famosas, cantores, vi uma lista enorme deles, enorme. Eu vi um homem que é dono de um canal de TV brasileira, onde se passa novelas. Quando esse homem morreu, ele foi recepcionado pelo próprio Satanás, e eu fui transportada para lá. E ele disse assim: Senhor, Satanás, cadê o trono que tu falou que tinha para mim no inferno? Porque tu falasse que se eu colocasse nas novelas tudo que eu colocasse, ganhasse as vidas e entrasse em famílias, em lares para destruir eles inteiros, tu me darias um trono no inferno. E eu coloquei não só nas novelas, mas em toda a programação dessa emissora, tudo o que tu me mandasse fazer. Agora eu quero meu trono no inferno. Satanás ria dele e dizia: no inferno, quem reina sou eu, mas eu tenho um local para ti. Colocou ele a um buraco onde ele sofria mutilações por demônio de escavação subterrânea. Todas as pessoas que servem ao diabo, eles sofrem pior tortura. E ali
ele ficava gritando para que o filho dele se convertesse a Jesus, porque ele havia ficado como seu sucessor, e que o diabo também iria enganá-lo como enganou a ele no inferno, mas que daria tempo dele se converter a Cristo. Eu cheguei a um vale somente de pessoas graduadas, pessoas que tiveram posição na terra, advogados, juízes, promotor de justiça, um homem que foi muito sábio e um homem que foi presidente da nossa república. Quando cheguei no buraco do advogado, os demônios estavam gritando com ele, dizendo: me defende, advogado, se é que tu podes no inferno, me defende, faz alguma coisa. E ele ficava chorando, porque se respondesse apanhava. E ele dizia: eu não aguento mais estar aqui, eu não aguento mais estar aqui. Profissões que levaram o homem ao inferno, porque eles torceram a verdade em mentira, em prol do rei Mamon, do dinheiro, o Deus do dinheiro. E ali, o juiz a mesma coisa. Os demônios diziam: me julga, juiz, aqui no inferno, me julga, se é que tu podes me julgar. E ele ficava calado, chorando o tempo inteiro. Mas chegou um homem que o anjo me trouxe perto e comentou sobre ele. Ele era um homem muito sábio na terra. E o anjo disse: uma coisa faltou para esse homem. Esse homem, a única coisa que faltou para ele foi ter aceitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele tivesse o direito de ter o seu nome escrito no livro da vida. Apenas isso. Quem é ele, missionária? Ele não é crente, ele está do lado de fora, mas é uma pessoa inteligente e graduada. Ele não mata, ele não rouba, ele não fuma, ele não bebe e até ajuda pessoas. Não é adúltero, paga suas contas em dias, porque ele é um homem íntegro. Porém, ele não serve a Cristo. E ele está do lado de fora dizendo assim: a igreja de Jesus passa o tempo pedindo dinheiro, porque agora é ex-ladrão, ex-marginal, ex-tudo. Talvez ele até comente sobre mim, eu não sei quem é ele, mas ele pode dizer a Ionara, ou a pastora Ionara, ou a missionária Ionara, como ele queira me chamar, porque eu sei quem eu sou em Deus. Ele diz assim: ela foi tudo que não prestava, está agora dentro da igreja, dizendo que se ela morrer, ela vai para o céu, porque Jesus salvou ela. E ela diz que se eu morrer, eu vou para o inferno, e eu não mato, não roubo, não faço nada. Não é eu, é a palavra. Não é por obras, é pela graça. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não para que o homem venha se vangloriar, mas para dizer que Jesus é Senhor absoluto em todas as coisas. Aplauda Jesus. Essa é a palavra. Não é pela obra, não é pela quantidade, não é pela qualidade, é pela graça. E isso só Jesus pode nos dar, que é a vida eterna. Havia um homem que foi presidente da república. Quando eu cheguei no buraco deste presidente, os demônios se curvavam a ele em escárnio, dizendo: ó rei, ó majestade, olha onde o teu poder e o teu reinado te trouxe. Ele dizia: eu não aguento mais, eu quero sair do inferno. O que significa ser um presidente da república? Eu vou lhe dizer, ele é o maior emprego de carteira assinada de um país. Ele chegou no ápice do poder absoluto de dizer: eu sou o presidente da república e tenho o poder de uma nação inteira nas minhas mãos. Mas ele está contido no livro de Mateus, escrito para os reis: o que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aquele homem foi para o inferno, o anjo me disse, porque galgou a presidência pelo satanismo. Prostitutos e escarnecedores de Deus. Ai desses! Quem são eles? Eles são aquele que você coloca um louvor para ele ser evangelizado. Aí ele diz: ah, tu quer? E ele coloca calypso. É aquele que quando tu passa, ele diz: e aí, crente? Se converteu mesmo? Quer tomar uma gelada? Como é que tu tá? É, querido, ai desses. Vale dos homossexuais e traficantes. Fique de pé, igreja. Vale dos homossexuais é o único local que eu vi no inferno em que estão todos juntos, um ardendo de frente para o outro, para nunca esquecerem da abominação que fizeram diante de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, um de frente para o outro. O anjo me disse: todos aqueles que praticam o homossexualismo, eles vão para o inferno.
os homossexuais eu fui 6 vezes e vi de diversos ângulos, tanto de cima quanto de baixo, dos lados. E ali o Senhor me lembrou, Levítico 18, versículo 21. Maldito é o homem que se deitar com outro homem, e ele é digno de morte, porque pratica tal coisa. Responsável será pela sua morte, por fazer o que é abominável diante de Deus. Romanos 1, de 23 a 32. Os homens trocaram a verdade de Deus em mentira, adorando a imagem ao invés do Criador. E até os homens trocaram o uso contrário à natureza de estarem com a mulher, e se trocam homem com homem, e semelhantemente fazem as mulheres a mesma coisa. Eles sabem que o que praticam tal coisas merecem a morte. Ele relata 13 maldições que recaem sobre essas pessoas. E ele diz: eles não só praticam, como aceitam os que assim procedem. Eu não entendi. Quando você diz: eu não sou homossexual, mas se o fulano quer ser, eu não tenho nada a ver. Eu até acho bonito ver 2 mulheres, embora eu não pratique. Quando você diz isso, você está pecando ao Deus Criador, dizendo a Ele em palavras: Senhor, eu não acredito naquilo que Tu constituiu como família na terra, homem e mulher. Naquele local eu vi um traficante de porte alto, lado direito do Fernandinho Beiramar. Ele havia sumido há muitos anos e eu o encontrei no inferno dentro desse lago. Ele gritava e pedia para que voltasse. Pedia para que eu fizesse qualquer coisa, porque quando eu chegava na beira, todos eles tentavam passar um por cima do outro para tentar me alcançar, mas não conseguia. O desespero era muito grande. E eu disse: Senhor, tire esse homem daí. Ele disse: não, porque é um abismo intransponível, ele nunca sairá daqui, só no julgamento, porque ele quis vir para cá. Não era porque era homossexual, é porque eles eram pessoas perversas. Os piores níveis estão dentro desse lago de fogo. Querido, eu quero que você feche os seus olhos. Coloque a primeira faixa.